Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá em Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nessa manhã. Nós estamos no ano da reconstrução. E nessa manhã o que o Senhor quer trazer para você é que nós precisamos andar pelo Espírito. Para que o Senhor reconstrua a sua vida, é necessário que você ande pelo Espírito. Para que a reconstrução aconteça plenamente, aconteça de forma eficaz na sua vida, você precisa começar a andar pelo Espírito. E aí talvez você se pergunte, mas como é isso, pastor? Como é andar pelo Espírito? Nós não vamos detalhar aqui as obras da carne, mas nós vamos falar um pouco sobre esse andar no Espírito e aquele que anda pela carne. Porque nós precisamos entender, de uma vez por todas na nossa vida, que aquele que não anda pelo Espírito está andando pela carne. Meus irmãos, andar pela carne nada mais é do que você fazer aquilo que o seu eu quer. É você fazer a sua própria vontade. Isso é andar pela carne. Nem sempre o andar pela carne está relacionado ou está atrelado a você fazer algo de errado. Algo aparentemente errado. Mas andar pela carne significa você ceder aos desejos, aquilo que você quer fazer, não aquilo que Deus quer que você faça. Tá entendendo? Andar pelo Espírito, você precisa permitir que o Espírito Santo de Deus habite em você, para que você possa andar pelo Espírito. Andar pela carne, já existe a vontade dentro de nós. É só você deixar florescer, porque já existe. Pastor, mas eu já me converti, eu aceitei a Jesus. Ainda assim, a palavra do Senhor que nós lemos aqui agora fala que o Espírito, ele briga com a carne o tempo inteiro. Porque nós temos a natureza pecaminosa. É a nossa natureza. E mesmo que a gente aceite a Jesus, ainda assim há um conflito muito grande dentro de nós que sempre está nos empurrando para essa natureza pecaminosa. Está nos empurrando para essa tendência que nós já temos. Meus irmãos, é muito fácil a gente ceder às vontades da carne. Porque as vontades da carne, elas geram uma satisfação momentânea. Quando você cede à vontade da carne, ela gera essa satisfação momentânea. Mas saiba de que quando você diz não para a carne, você está dizendo sim para o Espírito, você vai gerar uma satisfação eterna.
é a satisfação da vida eterna, é a vontade do Pai. Quantos aqui já tentaram fazer regime? Quase todo mundo já, né? Quem não precisa, glória a Deus por isso, né? Mas eu imagino que em algum momento da sua vida você já quis fazer um regime. Vamos falar de uma outra coisa, talvez, de fazer atividade física. Sabe por que nós não conseguimos? Porque nós damos espaço para a nossa carne. Sabe por quê? Quando você vai fazer atividade física, você precisa levantar cedo. Ou você precisa terminar toda a sua rotina, seu trabalho e tudo mais, e ir fazer atividade física. O que o seu corpo diz? Não vai. Descansa, amanhã você faz, não é, Júlio? O Júlio que está nessa rotina agora, fitness. Descansa hoje porque o dia foi puxado. Amanhã você vai e repõe. E o que a gente faz? É verdade. Eu mereço descansar, eu preciso descansar. Então você passa para amanhã. Amanhã acontece outra coisa e aí vem a mesma sensação. Ah não, já não fui ontem, então eu acho que eu vou passar para quinta-feira. E aí as coisas vão acontecendo. Assim é com a dieta, assim é com você estudar, assim é com fazer exercício, assim é com cuidar da sua saúde e assim é com a nossa vida espiritual. Nós nos propomos a fazer muitas coisas, a buscar a presença de Deus. A gente se propõe a orar mais, a ler mais, só que precisa ter um sacrifício. Nós temos que colocar a carne no lugar. Um dia, meu irmão, eu ouvi algo que doeu, mas é a mais pura verdade. Se nós não conseguimos dizer não para um donut cheio de açúcar, você vai conseguir dizer não para o pecado? Porque imagina você olhar para uma comida e falar assim, vou comer só mais um. É só mais um. Se a comida nos domina, que dirá as obras da carne? Que dirá aquilo que nós mencionamos aqui, que são as obras da carne? Consegue entender que nós precisamos realmente reconstruir dentro de nós e permitir que a gente seja guiado pelo Espírito Santo? Quando eu ouvi isso, isso doeu em mim, porque verdadeiramente nós temos dificuldade para fazer tudo que é natural. Sempre aparece uma outra coisa que nos atrai mais e a gente substitui por aquela coisa que a gente se propõe. Se a gente está fazendo dieta, aparece pessoas te chamando para festa, para comida e tudo mais. Se você está fazendo atividade física, alguém te chama para passear, para fazer outra coisa. Se você fala assim, agora eu vou ler a Bíblia todo dia de manhã, seu celular estraga, não te chama, não é verdade? Você acorda e dorme no meio da oração. Meus irmãos, isso é o nosso dia a dia. É aquilo que nós vivemos. E eu quero dizer para você que nós precisamos parar de espiritualizar as coisas. A gente precisa parar de achar que a religião vai nos levar a algum lugar. A espiritualidade vai nos levar a algum lugar. Não vai. Vou te mostrar algo. Tem pessoas que se propõem a ler a Bíblia inteira durante o ano. Não tenho nada contra isso. Mas as pessoas leem a Bíblia numa sequência tão acelerada que Deus nem falou com ela. Ela está lendo automaticamente. Ler a Bíblia o ano inteiro é uma bênção. Mas você precisa ter um tempo de qualidade para ler a Bíblia. Se você não conseguir ler nem o Novo Testamento durante um ano, mas durante esse um ano você lê com qualidade, ouvindo o que Deus quer falar com você, meditando na palavra, tendo atenção naquilo que você está lendo, já é de bom tamanho, porque Deus está transformando a sua vida através dessa leitura. Não adianta nada a gente cumprir protocolos. A gente falar assim, não pastor, todo dia eu quero acordar 3 horas da manhã para orar. Mas aí você acorda e aquela oração é só uma repetição.
Eu quero ler a Bíblia todo dia. Aí você lê a Bíblia e aquilo ali não muda nada na sua vida. Tem algo errado. Quando você abre o seu coração, quando você busca verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus governa a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que gera transformação, que gera mudança. E aí sim, quando nós andamos pelo Espírito, nós conseguimos deixar de lado as obras da carne. Andar pelo Espírito é dizer não o tempo inteiro. Meus irmãos, eu quero dizer para você que o diabo ele tem uma astúcia muito grande para nos seduzir com as coisas do dia a dia. Mas existe algo que o diabo não pode tocar, que é na sua inteligência. Então você precisa usar isso a seu favor. Seja inteligente. Seja esperto. Quando as coisas vierem para te seduzir, comece a perceber. Quando as coisas vêm para te afastar da presença de Deus, comece a perceber, comece a avaliar, comece a analisar o que você está vivendo. As pessoas muitas vezes perdem a presença de Deus por besteira, porque não sabe dizer não, porque não sabe se posicionar de forma diferente. Nós, enquanto crentes, enquanto cristãos, enquanto pessoas que são tementes a Deus, nós precisamos dizer não. Talvez o não que você disser pode doer naquele momento, mas é o não que vai te levar para outra fase da sua vida. É o não que vai fazer você alcançar a bênção do Senhor. É o não que vai fazer com que você continue debaixo da bênção dele. Deus tem tanto para fazer na sua vida e na minha vida. Tanto. E nós temos nos maravilhado com as coisas que nós temos vivido. Mas eu sempre entendo que Deus tem muito mais. Ele não tem somente esse momento aqui para você viver. É maravilhoso você sentir a presença de Deus, mas Ele quer que você viva na presença dEle. Ele quer que você tenha uma constância na presença dEle. Todos os dias nós temos a oportunidade de dizer não para as obras da carne. Todos os dias nós temos a oportunidade de dizer sim para o Espírito Santo. Andar no Espírito Santo, andar na presença do Espírito, andar segundo a vontade do Espírito, é dizer não o tempo inteiro. O primeiro versículo aqui diz que o Espírito Santo, olha só, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então há algo que briga dentro de você. Quem vai vencer essa briga? Você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus governe a sua vida. Somente Ele é capaz de te dar o discernimento necessário. Somente Ele é capaz de te dar a sabedoria necessária. Somente Ele é capaz de te mostrar qual caminho você precisa seguir. Meus irmãos, quando a gente chega na igreja, antes de terminar o louvor, eu falei para vocês, e eu vou voltar a dizer, quando a gente chega na igreja, a gente senta na cadeira e a gente fala, hoje eu não estou sentindo a presença de Deus. Sabe o que é isso? A gente agir pela emoção. Hoje eu não estou sentindo a presença de Deus. Hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Hoje eu não estou com vontade de ir na reunião. Eu não estou com vontade de orar hoje. Eu não estou com vontade de cantar. O tempo inteiro a gente fala, eu não estou com vontade. Quem anda pelo Espírito anda segundo aquilo que ele crê. Amém? Você consegue entender isso? Quem anda pelo Espírito anda segundo aquilo que ele crê. No que você tem crido. Se você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida, se você crê que Deus está aqui hoje, você não precisa ter vontade. Você não precisa ter vontade. Você caminha segundo aquilo que você crê. Porque se você esperar ter vontade, vai ser quando você estiver descansado, quando você estiver de folga, quando você não tiver mais nada para fazer, quando você tiver com a conta cheia,
quando você tiver com a barriga cheia, aí você vai falar assim, não, agora talvez eu possa querer a presença de Deus. Agora talvez eu queira andar pelo Espírito. Então nós precisamos aprender que aquele que crê, ele precisa andar pelo Espírito, não pela vontade, não pela emoção, mas por aquilo que ele crê verdadeiramente. Isso é andar pelo Espírito. Quando alguém diz algo para você, é fácil porque você está vendo a pessoa. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala com você, é porque você crê. A gente mistura muita coisa daquilo que o Espírito Santo de Deus fala conosco com aquilo que está na nossa cabeça. Aquilo que nós achamos que é verdade. A gente cria modelos para tudo. A gente cria modelos de como eu devo orar, de como eu devo falar com Deus. A gente cria padrão para tudo. E o Espírito Santo de Deus está apenas te dizendo, se entregue na presença. Deixa que eu conduzo. E a gente está aqui o tempo inteiro puxando o freio de mão. Dizendo, não, eu não posso. Tá todo mundo olhando, agora tá no YouTube, tá gravando. Eu não posso. Não posso chorar, eu não posso gritar, eu não posso fazer nada. Meus irmãos, a gente tem liberdade para se expressar na presença de Deus. Mas a gente não pode confundir a liberdade que nós temos com tudo aquilo que o mundo prega, entende como verdade. Porque no Espírito Santo de Deus há liberdade. E algumas pessoas distorcem isso e dizem para você, não, então você pode fazer tudo. Pela graça do Senhor nós fomos salvos. É pela graça dele. Mas isso não significa que você tem direito de fazer tudo que o seu corpo deseja. Tudo que a sua mente idealiza. Tudo aquilo que você acha que é certo. A liberdade que nós temos é para deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós. A liberdade que nós temos é para nós sermos guiados pelo Espírito. Quando você se permite ser guiado pelo Espírito, a leveza, o fardo não é pesado. Se você tem carregado um fardo pesado até hoje, é porque você precisa rever. A palavra do Senhor diz que quem quiser vir até Ele precisa negar a si mesmo. Esse negar a si mesmo é você dizer assim, a minha vontade não tem mais, ela não tem vantagens aqui mais. Não é a minha vontade que me governa, mas é a vontade de Deus. Isso é negar a você mesmo. Isso é você dizer, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso ir na igreja, eu preciso ter comunhão com os irmãos, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar, eu preciso mais de Deus. Quando você entende isso, aí você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus está guiando a sua vida. Quando você fala assim, não, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Não é o Espírito Santo. Não é. A Adriana falou uma coisa que nós colocamos em prática isso já há muito tempo. Descansar verdadeiramente é só no céu. Meus irmãos, se você acha que está cansado pelas poucas coisas que nós fazemos, imagine quando você lê a Bíblia e vê Paulo sendo torturado, sendo preso, sendo apontado injustamente. As pessoas que se locomoviam distâncias e distâncias a pé. O tanto de situações que as pessoas passavam e que pessoas ainda hoje passam em outros países.
e entendem que elas não podem dizer, eu estou cansado. Nós nos cansamos muito fácil, porque nós damos vazão àquilo que o nosso corpo está sentindo. Pastor, você está dizendo que eu não posso me cansar? Pode se cansar, mas você não pode deixar o cansaço te dominar. O cansaço não pode definir aonde você vai. O cansaço não pode definir quem você é. O cansaço não pode definir a sua busca em Deus. Você precisa colocar a carne no lugar. Quando você coloca a carne no lugar, você consegue mostrar o fruto do Espírito. Na primeira reunião de jovens lá, a gente falou um pouco sobre isso. E é tão interessante, porque as pessoas muitas vezes confundem fruto do Espírito com frutos do Espírito. E a gente não vai falar sobre todos aqui de forma detalhada, mas você precisa entender que o fruto do Espírito é apenas um. Você precisa mostrar todo o subproduto que está dentro do fruto do Espírito. Que é o amor, que é a bondade, que é a paciência. Eu quero que você leia comigo lá para você se lembrar, para você guardar no seu coração o que é o fruto do Espírito. Acompanhe comigo lá no versículo 22. Vamos fazer melhor, repita comigo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Isso é o fruto do Espírito. É difícil? Pode até ser. É impossível? Não. Não é impossível. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, mais dia menos dia, o fruto do Espírito vai aparecer. É um processo. É uma mudança que acontece gradativamente. Em algumas pessoas acontece da noite para o dia. E amém por isso. Outras pessoas demoram um tempo. Mas creia que vai mudar. O Espírito Santo de Deus vai frutificar na sua vida. Você vai ter paciência como você nunca teve antes. Amém? Você vai demonstrar amor pelas outras pessoas como você nunca demonstrou. Tem pessoas que dizem para mim, não, pastor, eu não gosto de abraçar, eu não gosto de ficar dizendo que eu te amo. Você vai fazer isso. E não é porque eu estou dizendo, mas é porque o Espírito Santo de Deus vai fazer isso na sua vida. Tem pessoas que falam assim, não, eu não tenho domínio próprio, eu preciso para me segurar, eu sou pavio curto. Você vai ter domínio próprio. Amém? Porque é o fruto do Espírito que aparece na sua vida. Não é a carne que aparece na sua vida. Porque se você não tem domínio próprio, você está dando vazão para a carne. Mas você tem domínio próprio, amém? Comece a declarar isso pela fé. Nós precisamos declarar com a nossa boca aquilo que não existe ainda. Chamar a existência. Se você não tem domínio próprio, comece a chamar a existência. Eu tenho domínio próprio. Se você não tem paciência, comece a declarar, me dá paciência, Senhor. Eu sou um homem paciente. Se você não é bondoso, comece a declarar, eu sou bondoso. Aquilo que você declara com a sua boca, torna vida. A palavra que você declara tem poder para criar vida. Você é filho do Deus vivo. Aquilo que você declara com fé, acontece. Comece a declarar palavras de bênção. Se você hoje percebe que você precisa mais, que precisa melhorar alguma parte do fruto do Espírito, comece a declarar isso na sua vida. Senhor, me molda, me mostra, me ajuda, me ensina. Nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Todos os dias Deus coloca perto de você pessoas que vão te ajudar a melhorar, que vão te ajudar a avançar um pouco mais.
Aproveite a oportunidade. Não espere que alguém venha e diga para você aquilo que você precisa fazer, porque você sabe o que você precisa fazer. Você sabe. Você sabe porque o Espírito Santo de Deus já te incomodou com aquilo que você precisa fazer. Não ache que você está ouvindo vozes. Não ache que você está ficando doido. Não. É o Espírito Santo de Deus que está dizendo para você. Foi Ele que te trouxe aqui nessa manhã. Você não veio para cá só porque alguém te convidou. Ou porque não tinha nada para fazer. Eu creio nisso. Eu creio que cada um que está aqui, cada pessoa que participa dos nossos cultos, cada pessoa que vai na reunião de oração na quarta-feira, cada pessoa que está na presença de Deus é porque Ele quer. É porque Ele quer fazer algo na sua vida nessa manhã. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nesse ano da reconstrução, aprenda a andar pelo Espírito. O versículo 25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você vive pelo Espírito, ande pelo Espírito. Andar pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde o fruto do Espírito no seu coração. Coloque ele em prática. Nessa semana, eu queria te convidar, te desafiar a pegar esse versículo do fruto do Espírito e escrever num papel e olhar para você mesmo e dizer: isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu não tenho, isso eu não tenho, isso aqui eu preciso melhorar, eu posso melhorar isso aqui. E você vai começar a orar especificamente por isso.